Olá, gente. Olá, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui. Que alegria imensa poder estar aqui dividindo com vocês esse momento, esse tempo que a gente passa junto aqui. Tem novidade. Entramos no mês de agosto, já estamos no dia 2, acho, hoje, dia 2. E nós estaremos colocando no ar o programa Falando Sério. Apesar do nome, ele vai ter o objetivo como objetivo ser um programa mais descontraído, falando de assuntos polêmicos. Às vezes a gente vai pegar algum assunto para poder criticar e colocar o nosso ponto de vista a respeito do assunto. Então, você que nos acompanha, você que gosta das nossas colocações, já fique ligado porque nós estaremos colocando no ar esse programa por volta depois do dia 15 de agosto. Nós já estaremos fazendo nossa primeira apresentação ao vivo, talvez. Ainda está em dúvida, a gente está em dúvida ainda se vai ser ao vivo ou não essa nossa transmissão, mas ao vivo ou não, o programa Falando Sério estará estreando no canal Onway, Então, gente, hoje é o seguinte. Hoje nós estamos aqui com um assunto para falar, e é um assunto, além de sério, apesar de ser muito sério, eu gostaria de dar um tom mais descontraído para isso. Então, para esse assunto, para não ficar tão sério o nosso bate-papo. Isso não é a intenção. Então, hoje nós vamos falar sobre o homem. Quem é o homem? Quem é você? Possivelmente você já ouviu aquelas expressões assim: quem é ele? Ele pensa que quem? Quem esse fulano pensa que é? Você sabe com quem você está falando? Tais expressões têm como objetivo fazer de alguém menor do que ele se acha ou do que realmente é. Então, por que nós decidimos falar sobre esse assunto aqui no canal? Esses dias eu estava ouvindo, eu tenho que parar com esse toda hora. Já me falaram, ó, tem que parar com e eu estou tentando aqui me concentrar para não ficar falando toda hora. Seguinte, eu estava ouvindo uma palestra. Eu gosto muito de palestra, gosto muito de acompanhar os palestrantes, e tem um palestrante muito famoso que eu acompanho, assisto as palestras dele. Eu acredito que ele seja um filósofo, e ele estava falando sobre o homem, e falando exatamente sobre isso. Essa gravação dele tem 3 anos, já tem 3 anos atrás essa gravação dele, e ele estava falando sobre quem é o homem. Ele estava dando uma possível resposta, e ele fez um desenho explicando e colocando o ser humano no seu devido lugar, ele mostrando onde é o lugar do ser humano dentro do universo. Até então estava tudo certo, estava tudo bem. Eu estava gostando muito da explicação dele. Ele fez o desenho, eu não fiz o desenho, mas eu fiz uma apresentação no PowerPoint um pouco mais atualizada do que a dele, porque há 3 anos atrás a população mundial, e ele cita isso no seu vídeo, estava em torno de 6 bilhões de pessoas. Hoje nós já passamos de 7 bilhões de pessoas. Além disso, o número de espécies dentro do planeta, ele colocou 3 milhões de espécies. Hoje, as pesquisas mais recentes apontam para um número em torno de 8,7 milhões de espécies, tendo uma margem de erro de pelo menos 1 milhão. Apesar da margem de erro ser muito grande, mas esse é o número mais aproximado que nós temos hoje de espécies no universo. Então, nós vamos falar sobre isso. Quem é o ser humano? Como eu disse, eu preparei a apresentação, e eu vou colocar agora. Você assiste para você entender qual é o seu lugar no mundo. E a partir daí, nós vamos bater um papo para nós sabermos o que a Bíblia diz a respeito desse ponto de vista que nós temos sobre o nosso lugar no mundo. Então, assiste aí. O homem e o universo. Estudos apontam para a possibilidade de existirem entre 100 e 500 bilhões de galáxias.
uma observação dentro do chamado universo visível, cuja luz chega até nós. Entre as bilhares de galáxias existentes, consideramos apenas o mínimo, 100 bilhões. Essa ilustração nos ajudará a entender com mais clareza. Esse círculo maior é o nosso universo, contendo entre 100 e 500 bilhões de outras galáxias. O círculo médio representa apenas 100 bilhões das 500 bilhões de outras galáxias possíveis. Enfim, o círculo menor é apenas uma galáxia entre as 100 e 500 bilhões de outras galáxias possíveis, chama-se Via Láctea. Estima-se que para cada galáxia existam 100 bilhões de estrelas. Esse cone é aquele círculo menor no centro do último gráfico, chama-se Via Láctea, que é uma entre 100 bilhões de outras galáxias. As esferas são as 100 bilhões de estrelas, e saindo no final do cone é uma das 100 bilhões de estrelas contidas em uma das 100 bilhões de outras galáxias possíveis. Chegamos à Terra. Entre no mínimo outros 8 planetas orbitando essa estrela, que entre outras 100 bilhões de estrelas fazem parte de uma galáxia, que entre outras 100 bilhões de galáxias fazem parte de um dos universos possíveis. Aí estamos nós. Planeta Terra. Pesquisas mais recentes revelaram que existem cerca de 8,7 milhões de espécies na Terra. Dentre as 8,7 milhões de espécies está o Homo sapiens. Já somos mais de 7 bilhões de indivíduos. E entre 7 bilhões de Homo sapiens, apenas um é você. Vamos fazer o caminho inverso para ver se conseguimos entender com mais clareza. Esse carinha careca é um entre 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. O planeta Terra que já passam de 7 bilhões de indivíduos, que são de uma única espécie chamados Homo sapiens, que estão entre outras 8,7 milhões de outras espécies dentro desse planetinha chamado Terra. O planeta Terra está no Sistema Solar, entre outros 8 planetas, orbitando uma estrelinha que está entre outras 100 bilhões de estrelas, chamada Sol. E todas essas 100 bilhões de estrelas estão dentro de uma única galáxia, chamada Via Láctea, que está dentro de um universo que contém entre 100 e 500 bilhões de outras galáxias. O homem e o universo. Bom, você assistiu e você deve ter ficado meio impactado. Lógico, nós sabemos disso, nós já estudamos isso, mas toda vez que a gente mexe com isso, o ser humano tem por natureza um orgulho, né? Então a gente olha para isso, nossa, eu sou tão pequeno dentro do universo, o que eu represento? Não represento nada. Só que existem 3 maneiras de nós nos olharmos, Então, uma melhor, o homem olhando para si com os olhos de Deus, como Deus olharia para o homem. A segunda é o homem olhando bilateralmente, ou seja, olhando na horizontal. Essa é uma outra maneira de nós entendermos. E a outra maneira é como você deve se olhar pela perspectiva do seu inimigo, do nosso inimigo, né? Então, eu não falo do inimigo homem, eu estou falando do nosso inimigo espiritual. Não estou falando do inimigo homem, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, existem 3 maneiras.
E nós vamos falar, e por que eu coloquei esse slide e o que foi que me incomodou na fala desse palestrante. É o seguinte, ele começa a falar, e até então, para mim estava tudo bem, eu acho que ele estava falando de arrogância e tal, mas para a arrogância existem passagens bíblicas onde Deus ele questiona o arrogante, e ele mesmo diz que abate o soberbo, né? Mas ele entrou por um viés que não me agradou. Você sabe quando você está conversando ali com um amigo, imagina, você batendo papo com um amigo, daqui a pouco ele fala do teu irmão, daqui a pouco ele fala da tua mãe, aí você, opa, calma aí, tem alguma coisa errada, você já se dói. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele primeiro se referiu à criação de Deus, né? E nós sabemos que eu vou dar as referências bíblicas para refutar aquilo que ele disse. Porque eu acho que uma coisa é você falar contra, uma coisa é você falar contra o arrogante. Eu acho que a melhor maneira, para mim, na minha concepção, a melhor maneira de contestar um arrogante, estou falando de nós, povo de Deus, é de mostrar na Bíblia onde é que esse camarada está se enquadrando. Então eu tenho aqui alguns textos bíblicos, por exemplo, Obadias, no versículo 3, no verso 3 e 4. Eu vou ler com vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Obadias, no versículo 3 e 4, diz assim: a soberba do coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me derrubará na terra? Se te montares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Essa é uma instrução de Deus para o soberbo. Você vê que em nenhum momento em nenhum momento a Bíblia, ela diminui a criação de Deus, porque uma coisa é você falar com o ego, falar a respeito do ego de uma pessoa, e uma coisa é você falar da criação de Deus. E foi aí que eu entendi de uma maneira diferente o que ele estava passando ali, a mensagem que ele estava passando para aquela plateia. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor elaborado. Então, ainda outra, em Provérbios 16, 18, Provérbios 16, 18, diz o seguinte: é muito conhecido. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Ou seja, essas são instruções bíblicas que falam a respeito da soberba, mas elas não falam contra a criação de Deus. Então ele começou, vou explicar para vocês, ele começou a falar com a plateia e de repente ele usou um termo para se referir ao homem que eu não concordei, que é o seguinte: ele falou que o homem, pasmem, era um vice-treco do subtroço. Eu não sei nem o que é isso, mas eu acredito que seja o cocô do cavalo do bandido. Ele falou que o ser humano era isso. E trazendo isso para a Bíblia, vamos ver o que Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, 7. Paulo aqui estava dando uma instrução sobre o véu. Não tem nada a ver com o assunto que nós vamos abordar. Mas ele, dentro dessa instrução, ele faz uma citação que eu achei muito interessante. Ele diz assim: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça. Ele estava dando uma instrução. Por ser ele imagem e glória de Deus. Dentro desse versículo, dentro da instrução que ele estava dando, que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos abordando, ele cita isso.
O homem não deveria cobrir a cabeça. E o fato de cobrir a cabeça aqui, essa instrução não está dentro disso aqui, não é dentro desse contexto, mas essa expressão dele, que ele diz aqui, para mim é muito interessante. Por ser ele imagem e glória de Deus. Eu não posso concordar que o homem seja um vice-treco do subtroço. Mesmo um homem soberbo e arrogante, ele tem sim que aprender. Eu estou falando, lógico, de nós, povo de Deus. Eu estou trazendo isso para nós. Ele tem que aprender a lidar com as pessoas, e eu vou falar sobre isso de uma maneira igualitária. Então, como eu disse, são 3 maneiras de a gente, perspectiva, da gente se enxergar e saber qual é o nosso lugar. Então, quando a gente trata com o outro homem, foi aquilo que eu disse, a gente tem que olhar na horizontal, bilateralmente. A gente tem que entender que nós não somos, independente da posição social, independente de quantas línguas eu falo, independente do meu cargo eclesiástico, nós não podemos lidar com outro ser humano de uma maneira diferente. Nós temos que olhar de maneira igual, nós somos iguais. O mesmo Deus que criou todo esse universo que nós vimos aí, e que é tão grandioso, ele é tão grandioso, Deus criou para mim e para você. Então, eu, em momento algum, por me destacar em alguma coisa, me destacar em alguma área, eu posso achar que o meu próximo é menor do que eu. Então, eu acho que a explicação dele se norteava apenas nesse sentido, só que ele generalizou. Ele falou que independente de religião, independente de qualquer coisa, o homem era um subtreco, é isso, um vice-treco do subtroço. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós somos a coroação da criação de Deus. Eu não posso aceitar, trazendo para o homem como criação de Deus, que o homem seja tão insignificante assim. Nós não somos isso. Isso é o que a sociedade, isso é o que o mundo querem. Nós acreditamos nisso, que nós somos nada. E aí, quando a gente pensa dessa maneira, a gente acaba fazendo da maior criação de Deus aquela que Deus tratou de criar com suas próprias mãos. A gente acaba fazendo dessa maior criação de Deus absolutamente nada. E aí, o que mais me deixou chocado foi uma expressão dele com relação a Deus, ao Eterno. Ele fala o seguinte: ele insinua que Deus não sabe absolutamente nada de custo-benefício. Ou seja, por que Deus criaria tudo isso para o ser humano? Lógico que ele estava se referindo ao ser humano que se acha muita coisa e que acha que todas as coisas, o universo inteiro, as galáxias, como nós vimos, as estrelas, tudo isso gira em torno da criação do homem. À primeira vista pode parecer muita soberba nossa, achar que tudo de fato foi, que se nós olharmos por esse lado, achar que tudo foi criado por nossa causa, para a existência do homem. Mas aí, nós vamos ler em Gênesis, o que nos diz a Bíblia com relação a isso. Em Gênesis 1, do 26 ao 28, olha só o que diz a Bíblia. 1, 26 e 28. Também disse Deus: façamos o homem em nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus o homem, pois a sua imagem e a sua semelhança os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse-lhes:
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre os céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E continua. E Deus, no 29, Deus diz: e disse ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as aves, todas as ervas que dão semente, e que se acham na superfície de toda a terra. E aí ele continua. Ou seja, Deus criou toda a terra e todas as coisas, sim, para benefício do homem e para o homem dominar sobre ela, para o homem cuidar dela. E aí ele falou assim, mas será que é com relação ainda ao custo-benefício? É porque eu acho que assim, eu nunca vou falar que aquele homem é um homem ignorante, porque de fato ele é um homem inteligente. Mas já ouviu a história de que tudo demais faz mal? Então, eu acredito que a inteligência dele tenha feito com que ele tropeçasse um pouco, deixasse de raciocinar nesse momento, porque não é possível. Será que a Lua, vamos falar da Lua, a Lua tem alguma influência na nossa vida? Se nós formos parar para pensar, tem influência sobre as estações, sobre as marés, influencia na vida marinha de uma maneira muito, muito impactante. Então, falar que Deus não sabe absolutamente nada de custo-benefício porque se criou tudo em benefício do homem, poderia ter, sei lá, o que ele pensou naquele momento, talvez, por que Deus criou o homem? Nós entraríamos no desejo de doar que Deus tinha e que o homem é um recipiente, nós teríamos que explicar sobre sefirotes, então não é esse o objetivo. Eu quero ser muito superficial e a mensagem que eu quero trazer dentro de tudo isso, a gente falou de conhecimentos gerais, nós demos aqui esclarecimentos bíblicos a respeito, eu quero te falar uma coisa. Eu separei aqui umas anotações, um dia eu vou conseguir, porque eu não sou muito bom de gravar texto, então, mas um dia eu vou conseguir, mas eu gosto de anotar. Então eu fiz algumas anotações só para nós entendermos quais são as perspectivas que nós temos que nos olhar. Se nós tentarmos olhar, que a gente nunca vai conseguir pela perspectiva de Deus, aí nós temos que nos render, abaixarmos a nossa cabeça e dar glória a Deus, porque Ele é muito grande. Nós vimos aí o slide e vimos que Deus é muito maravilhoso. Todas as coisas que Deus criou com as suas próprias mãos, todas as coisas que Deus criou com apenas o desejo dele de criar, porque quando Deus deseja, ele pronuncia, haja, como a gente conhece o projeto de criação, e as coisas acontecem. Então, quando a gente olha pela perspectiva de Deus, a gente entende que nosso Deus é muito grandioso. Existe ainda, eu falei que eram 3, pela perspectiva do nosso inimigo. Nosso inimigo que eu digo é o diabo, pela perspectiva do diabo. Aí a gente tem que tomar cuidado para não beirar a soberba, para a gente não ficar um pouco soberbo, porque em Romanos, capítulo 8, versículo 12, versículo 17, diz que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Isso quer dizer que nós temos uma vida eterna para ganharmos. Nós temos uma vida eterna para herdarmos. E isso faz com que o nosso inimigo ele nos desmotive. Isso faz com que o inimigo tenha o maior trabalho que ele puder para tirar da tua cabeça que você é especial para Deus. Um dia eu questionei aquela música que diz assim: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você deve conhecer, muito conhecido. Um dia eu questionei, mas eu questionei essa música pelo seguinte, olhando justamente pela perspectiva de Deus, porque hoje às vezes a gente dá muita ênfase para o que nós somos e a gente tem que cuidar disso. Todas as coisas têm que ser balanceadas. Nós temos que ter sim consciência, mas temos que ter temos que ser comedidos. Então, eu questionei essa música no sentido de que hoje pouco se fala da grandiosidade de Deus, pouco se olha pela perspectiva de Deus para o ser humano, e se olha muito o que o ser humano é. E aí a gente às vezes se prevalece do que nós somos e do que Deus fez para benefício nosso,
tudo que Deus criou para benefício nosso, e a gente esquece um pouco, eu questionei por esse sentido. Mas olhando da perspectiva do nosso inimigo, de fato, Deus, nós somos muito especiais para Deus. E eu fiz a anotação aqui o seguinte: quando alguém te perguntar quem é você, aí agora você vai parar e vai falar assim, depende, porque olhando pela perspectiva de Deus, eu sou apenas o pó da terra, não sou absolutamente nada. Esse Deus é muito grandioso, não dá para se comparar. Eu não tenho absolutamente nada. Mas olhando pela perspectiva dos homens, nós somos todos iguais. Independente daquilo que você possui como bem, independente de para quantos países você já viajou, independente se você está morando na rua nesse momento, independente se você perdeu tudo, nós somos todos iguais. Tudo foi criado para o benefício do ser humano. Você é um dentre os 7 bilhões que receberam o benefício que Deus decidiu nos dar. Olhando pela perspectiva do resto da criação, olhando pela perspectiva do restante da criação, todas as coisas foram... Aí, irmãos, a gente fica até um pouco metido. Olhando pela perspectiva do resto da criação, nós somos muito especiais. Nós somos a única criação de Deus que Ele, com as suas próprias mãos, nos criou. E compartilhou conosco o sopro de vida, o fôlego, o sopro de vida que veio de Deus. Né? Esse é um outro assunto que dá para a gente entrar e para ir para uma profundidade maior dentro da Bíblia com relação ao sopro, com relação ao espírito, a alma. Mas eu quero me ater apenas ao fôlego de vida que Deus nos deu. Olhando para o resto da criação, a gente se sente especial porque Deus, de fato, compartilhou uma parte dele conosco. E olhando pela perspectiva do inimigo, como eu já disse, a gente cita Romanos, capítulo 8, versículo 17. Eu sou herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você. Eu não sei como é que você se encontra, qual é a situação que você está enfrentando. Eu não sei se você parou e falou, desisto, não sou absolutamente nada, eu não tenho importância para Deus, eu não tenho importância para a minha família. Não é isso. Isso é o que a sociedade quer implantar na sua cabeça como mensagem. Mas você é especial para Deus. Levante-se de onde você estiver. Se você está vivendo uma situação de drogas, uma situação onde você já se entregou, achando que para você não tem mais jeito, eu quero te dizer que você é muito especial para Deus. Deus criou todas essas coisas maravilhosas pensando em você, pensando em você. Então, essa era a mensagem. Nós mesclamos um pouco aqui conhecimentos gerais com o que diz a Bíblia com relação a isso, mas isso é importante para nós entendermos qual é o nosso lugar e principalmente sermos comedidos. Quando a gente tratar com o nosso próximo, tratar com o ser humano, nós precisamos de fato nos tratar como iguais. Nós somos iguais, não somos maiores, não somos menores, nós somos iguais. E quando nós olharmos para Deus, nós entendemos que Ele é grandioso, é muito maior do que nós. Não dá nem para comparar. E quando nós olharmos para essas situações difíceis que se colocam diante de nós e que às vezes o inimigo das nossas almas ele suplanta para tentar nos derrubar, nós precisamos entender que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus e que para nós existe um plano de salvação e você faz parte desse plano de salvação. Eu espero que Deus tenha te alcançado com essa mensagem e que você possa compartilhar dessa ideia, dessa mensagem com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, não deixe de acompanhar o nosso trabalho e as nossas mensagens, porque nós fazemos desse momento um momento muito especial de pregação do Evangelho e da Palavra de Deus. Portanto, clique aí no joinha, clique no gostei, nos ajude a divulgar esse canal, nos ajude a disseminar a Palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, como eu já disse, siga a nossa página, compartilhe e nos ajude. É isso que nós esperamos de você, que você nos ajude a pregar a Palavra de Deus por mais lugares. Fiquem com Deus, tenha um bom dia, que Deus possa abençoar.